E aí, pessoal, meu nome é professor Victor Tavares e a aula de hoje é sobre células. Nós vamos fazer uma breve introdução sobre os tipos e o envoltório que está presente nas células. Mas antes de nós iniciarmos, é importante nós destacarmos aqui Robert Hooker. Robert Hooker foi o cara que cunhou o termo célula em 1665. Foi a primeira pessoa que cunhou. E em um determinado trecho tem dizendo que enquanto observava as células vegetais, ele se maravilhava com as semelhanças com as quais as células dos mosteiros, com as células dos mosteiros. Naquela época, Hooker estava realmente olhando para as paredes celulares das células de cortiça. A palavra célula, que eu acabei de falar, cunhada por Robert Hooker, que eu já falei aqui, significa pequena célula. Essas células, elas têm vários tipos, várias formas que podem se apresentar, tá? Atualmente, nós temos dois tipos celulares bastante evidentes, né? O primeiro tipo celular são as células chamadas de células procarióticas ou procariontes. E o outro tipo são as células eucariontes. E aí eu pergunto a vocês, qual que é a diferença entre procarionte e eucarionte? Bom, células procariontes são células que não possuem um envoltório guardando, digamos assim, o material genético. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui uma célula bacteriana, nós vamos observar que dentro da célula bacteriana, do seu citosol, vai estar presente o material genético e não vai haver nenhuma membrana ou nenhum núcleo ou carioteca recobrindo esse material genético. Diferente, por exemplo, numa célula eucarionte. Na célula eucarionte eu tenho o citosol, o citoplasma, e dentro eu tenho o núcleo. E o núcleo vai ter o nosso material genético. Então aqui nós temos o material genético e ao redor desse material genético nós vamos ter a carioteca. Beleza? Então, existem inicialmente dois tipos de células: células procariontes e células eucariontes. Células procariontes não possuem carioteca, células eucariontes possuem carioteca e essa é a principal diferença delas. Tem outras diferenças, mas a gente vai ver depois. Primeiro, vamos falar, antes de iniciarmos o assunto, sobre a teoria celular. A teoria celular, ela tem três principais características. Ela diz que todos os seres vivos, eles são formados por célula, ou seja, qualquer ser vivo que você pegar, se não tiver célula, não é considerado ser vivo. E aí muitos entram na discussão sobre o vírus. Se o vírus é ou não um ser vivo, visto que ele não possui célula, mas ele precisa de uma célula para que ele possa realizar suas funções metabólicas. Por isso que ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. A segunda característica da teoria celular é que a célula é a unidade morfológica dos seres vivos e a terceira complementa essa segunda, que ela diz que a célula é a unidade fisiológica dos seres vivos. Então, é a unidade morfológica e a unidade fisiológica dos seres vivos. Para que nós possamos observar uma célula, nós precisamos do microscópio. Tá? Então, o aparelho principal, o aparelho fundamental para que nós possamos observar uma célula é um microscópio. Dependendo da célula que nós estivermos observando, nós vamos precisar de objetivas, que são essas partezinhas aqui, ó, objetivas, com diferentes amplitudes, com diferentes graus de aproximação. Tá? Por exemplo, para ver uma bactéria, eu preciso ver ela 100 vezes e eu preciso corar ela. Para ver uma levedura, por exemplo, eu consigo começar a observar algumas células de levedura a partir de 10x. Então, cada objetiva vai ser fundamental para um tipo de célula. Tá? Então, o microscópio ele é fundamental para a citologia, para que nós possamos observar as células. Quais são os tipos de microscópio? Bom, existem os microscópios ópticos, que são os microscópios, digamos assim, o microscópio mais simples, tá? Não precisa de muita coisa para conseguir observar, apesar de que é um mecanismo, é um aparelho, né? Muito sofisticado.
E tem também o microscópio eletrônico de transmissão, que aí sim, por exemplo, nós conseguimos observar um vírus. Já no microscópio óptico não conseguimos observar alguns tipos de bactérias, leveduras, né, células vegetais, células animais. Então, dois tipos de microscópios que são fundamentais para a citologia, para que nós possamos observar essas células. Quais são as diferenças? Bom, primeiro, célula procariótica. Lembra, célula procariótica, ela não possui carioteca recobrindo o material genético. Nós temos as células procarióticas representadas pelo domínio arqueia e bactéria. Isso aqui é muito importante. Você só vai ter célula procariótica sendo representada por esses dois domínios. As células procarióticas, elas têm ausência de envoltório nuclear, que foi o que eu falei. Esse envoltório nuclear, muitas pessoas ainda chamam de carioteca. Beleza? As células procarióticas, o seu citoplasma é formado por um gel. Esse gel possui água e proteína. As células procarióticas possuem membrana plasmática. Então, ó, essa parte aqui é fundamental, tá? Então, aqui a gente já vai ver que já tem membrana plasmática, né? Por que eu estou falando já tem? Porque nas células eucarióticas, vocês também vão ver a presença de membrana plasmática e ela vai ser fundamental para o funcionamento de uma célula. A membrana plasmática, como a gente vai ver, vai ser como se fosse uma proteção para aquela célula. E as células procarióticas, elas também podem apresentar plasmídio. Todas vão apresentar? Não. Somente algumas vão apresentar o plasmídio. O plasmídio nada mais é do que um DNA circular que vai estar presente dentro do citoplasma daquela célula procariótica, beleza? Então, se a gente voltar aqui, nessa célula procariótica pode ser que haja um plasmídio, um DNA circular. Esse DNA circular normalmente é muito utilizado na biotecnologia e indica uma determinada resistência daquela bactéria a algum antibiótico. Então, aqui uma representação mais bonita, né, de uma célula procariótica. Então, a gente consegue ver que a célula procariótica ela pode ter cílios, ela pode ter flagelos, ela não tem organelas citoplasmáticas, mas ela possui, por exemplo, o ribossomo. Dentro do seu citoplasma fica disperso o ribossomo, como eu já falei, fica disperso o plasmídio, que é esse DNA circular que a gente está observando aqui. Fica disperso também o material genético, o DNA dessa bactéria. E recobrindo ela, nós podemos ter bactérias com cápsula e também bactérias, além da cápsula, vai ter a membrana plasmática. Isso daqui é obrigatório, beleza? Ter membrana plasmática é obrigatório. Toda bactéria, toda célula procariótica vai ter essa membrana plasmática, que vai ter várias funções que já a gente vai falar sobre ela. E a célula eucariótica? Bom, a célula eucariótica, ela vai apresentar outras funções, tá? Ela vai apresentar outras coisas. Primeiro, as células eucarióticas estão presentes no domínio eucária, tá? Então, nós temos o domínio arquea, ou arqueia, bactéria e eucária. E é onde as células eucarióticas estão presentes. As células eucarióticas possuem carioteca. O que é carioteca mesmo? É um envoltório nuclear, tá? Que a gente viu lá que nas procarióticas não estão presentes. As células eucarióticas, elas possuem organelas citoplasmáticas, que diferente da procariótica a gente não vai encontrar, como por exemplo, mitocôndria, retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi, lisossomos e outras organelas citoplasmáticas que mais na frente nós teremos aula. Então aqui uma representação de uma célula animal e a gente vai ter a membrana plasmática recobrindo toda essa célula, né? A gente vai ter ribossomos, a gente vai ter o retículo endoplasmático, nós vamos ter complexo de Golgi, vesículas, lisossomos, centríolos e o principal, que é o nosso núcleo. Dentro do núcleo vai ter o material genético, DNA e RNA, beleza? Aqui também temos uma célula eucariótica, só que essa não é uma célula animal, é uma célula vegetal. E isso é importante destacar, né? Porque há uma diferença clara entre as células
vegetais e as células animais. A primeira delas, e muito importante, é o cloroplasto, né? Obviamente, essas células vegetais elas têm o cloroplasto, e o cloroplasto ele é responsável pela fotossíntese que as plantas realizam. Também existe uma parede celular. Essa parede celular ela vai ser fundamental para a proteção da planta, né? Só que veja, apesar de ter a parede, também há uma membrana plasmática. Como eu disse, todas as células vocês vão ver agora a membrana plasmática, que vai ser o que a gente vai falar já já. Então pode ver que tem outras diferenças também. Mas quando a gente adentrar no assunto, eu vou explicar melhor cada uma dessas diferenças. E aí então a gente chega na membrana plasmática. Bom, a membrana plasmática, como vocês viram, que vai estar presente tanto na célula vegetal, quanto na célula animal, quanto na célula procariótica, a membrana plasmática ela é composta por uma bicamada lipídica. Bi quer dizer duas camadas de lipídio, tá? E proteína. Então, é uma bicamada lipídica e de proteínas também. Nós vamos ter, por exemplo, essa bicamada formada por fosfolipídios, que são essas estruturas aqui que vocês estão vendo. O que é um fosfolipídio? Bom, ele tem uma cabeça, que a gente chama de cabeça polar. Então, ela interage com água, por exemplo. E nós vamos ter aqui uma cauda apolar. Ou seja, só consegue interagir com solventes orgânicos. Por isso, por essa característica anfifílica que a membrana tem, e essa molécula, o fosfolipídio tem, capacita a membrana a ser chamada de modelo do mosaico fluido. O que quer dizer isso? Quer dizer que a membrana ela sempre pode estar em movimento. Além disso, na membrana plasmática também existem canais proteicos, proteínas, que podem estar dentro da camada inteira, que vão realizar transporte de substâncias, ou proteínas que vão estar na parte mais superficial ou mais interna da membrana. Também vai ser encontrado glicoproteínas, que já já a gente vai ver que são carboidratos junto com proteínas que fazem reconhecimento celular, por exemplo, e fazem também a defesa daquela célula. Então, falando primeiro da proteína que está lá presente na membrana plasmática, nós chamamos proteínas intrínsecas, ou seja, intrínsecas ou integrais, estão inseridas no interior da bicamada lipídica. Aqui a gente tem uma proteína integral, aqui ó, proteína integral, é uma proteína intrínseca. E nós temos as proteínas extrínsecas ou periféricas. Periferia é aquilo que está na borda, né? Ou seja, que não estão inseridas dentro da bicamada lipídica. Tá? Então, se a gente pegar essa célula aqui dessa membrana, der um zoom, né, e for observar, a gente vai ter aqui os fosfolipídios e vai ter proteínas que são proteínas integrais, que estão inseridas dentro dessa bicamada lipídica, ou nós vamos ter proteínas que estão superficialmente colocadas dentro dessa membrana, que estão de forma extrínsecas ou periféricas. E também temos glicídios na superfície da membrana plasmática. Os glicídios também desempenham outra função importante. Os glicídios são carboidratos que podem se ligar às proteínas, formando, por exemplo, os glicolipídios, que tem um bem bonitinho aqui. E também o glicocálice. O glicocálice ela é uma cobertura da superfície externa das células. E o glicocálice, como eu falei, ó, aqui, ó, porque tem formato de cálice, né, obviamente, ele tem diversas funções. A primeira função importante do glicocálice é a adesão celular, né? Então, você vai aderir a outras células. A proteção da bicamada, então, também realiza uma função de proteção. O reconhecimento celular, então, é muito importante essa questão do reconhecimento celular pelos glicocálices. Será que aquela célula realmente é uma célula que faz parte do seu corpo ou não é? É muito importante, por exemplo, os glicocálices nos transplantes celulares, nos transplantes de órgãos. O preenchimento intracelular vai ter glicolipídios nesse preenchimento dentro da célula.
e a retenção de nutrientes e enzimas. Também vai ser uma das funções do glicocálice. E aí a gente chega no final da nossa aula, que são as especializações que a membrana pode sofrer. Então, o que são especializações? É como se a membrana ela se dividisse, né, em várias outras funções, além das que eu já citei. Ou ter funções diferentes, aferir funções diferentes. A primeira especialização da membrana que nós vamos falar é a microvilosidade. Então, a microvilosidade, elas são como se fosse várias dobrinhas, né, que a sua célula ela vai possuir para facilitar alguma coisa. Por exemplo, no estômago do ser humano, essas microvilosidades ajudam na absorção de nutrientes e também ajudam para que as células do estômago elas não se queimem por conta do ácido, elas não se desintegrem, digamos assim, por conta do ácido. Temos também a especialização chamada de interdigitações, tá? Então aqui, ó, as microvilosidades e cada uma dessas nós temos as interdigitações. Então tá aqui, ó, interdigitações. Beleza? Interdigitações lembra como se fossem estruturas parecidas com dedos. E os desmossomos, que são junções que as células podem fazer, junções comunicantes que nós chamamos de desmossomos. Aqui também tem, ó, desmossomos, tá? Então, essas são as especializações que a membrana ela pode realizar. Na próxima aula, eu vou explicar cada uma dessas especializações melhor para facilitar, mas por hoje é só isso. Até a próxima aula.